Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, sou Thiago Armentano, analista de valores mobiliários. E nesse vídeo você vai aprender finalmente a montar sua carteira de investimentos global, de uma forma estruturada, onde você consiga aproveitar tanto as oportunidades no Brasil quanto no exterior. Sua carteira de investimentos vai ficar completa. A gente vai dividir esse conteúdo em 3 partes, tá? A primeira delas, a gente vai montar a sua carteira de acordo com o seu perfil, ou seja, carteira personalizada para a forma que você enxerga o mundo. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre os principais ativos que a gente tem tanto no Brasil quanto no exterior, ou seja, os principais investimentos para que a sua carteira fique completa. E em terceiro lugar, a gente vai falar sobre a alocação propriamente dita. A gente vai montar a sua carteira, a gente vai desenhar e você vai ver que em poucos instantes você já consegue entender como que a sua carteira de investimentos ela deve funcionar para que você tenha o máximo de retorno correndo o menor risco possível de forma extremamente diversificada. Antes da gente continuar aquele velho exercício de sempre, se esse tipo de conteúdo ele é bacana para você, já deixa o like aqui no vídeo. Toda semana a gente traz conteúdo sobre investimentos, principalmente em moeda forte, dividendos em dólar, então já se inscreve no canal também para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui semanalmente. Primeira parte do vídeo, a gente vai falar sobre o perfil de investidor que você tem. Isso é um dos pontos mais importantes para a gente montar nossa carteira de investimentos de forma global. Por que eu estou falando isso? Porque de acordo com o seu perfil, é o norte que a gente vai ter para a montagem da sua carteira. Como é que a gente faz aqui na nossa empresa? Como é que a gente distribui? Primeiro, a gente divide em 3 partes. O investidor conservador, o investidor moderado e o investidor arrojado. O investidor conservador é aquele cara que muitas vezes está ingressando no mercado e ele tem pouco conhecimento. Ou então é aquele tipo de pessoa que não quer correr muito risco. Para esse tipo de perfil, o que a gente faz? A gente distribui a carteira em 75% em renda fixa e 25% no máximo em renda variável. Ou seja, você vai ter um mínimo de volatilidade na sua carteira se você for conservador. Tiago, como assim? Bom, 75% da sua carteira vai ser renda fixa, ou seja, vai ser em investimentos onde você vai correr o mínimo de risco possível. Basicamente, a gente coloca a nossa renda fixa aqui no Brasil, já que quando a gente fala em correr menos riscos, a gente tem que pensar em menor volatilidade. Quando você coloca, por exemplo, seu dinheiro numa renda fixa americana, você pode ter uma volatilidade de acordo com os títulos e também com a variação do dólar. Então, se você busca segurança, renda fixa no Brasil, e o Brasil paga muito bem na renda fixa historicamente. Quais investimentos, Thiago, eu devo fazer então? Bom, você pode colocar no Tesouro Selic para começar, ou então num CDB que pague 100% de CDI de um banco grande. É o que a gente faz aqui, a gente estrutura na nossa empresa, geralmente com os nossos alunos e assinantes. Bom, agora, se você já tem o segundo tipo de perfil, que é aquele mais moderado, você pode correr um pouco mais de risco. Então, nesse caso, a gente divide a carteira em meio a meio. 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Tiago, o que é renda variável? Quais são os tipos de investimentos? A gente vai falar na segunda parte do vídeo. Calma aí que eu já vou chegar lá, tá bom? Bom, se você for moderado, você já pode correr um pouco mais de risco. Muitas vezes você pode colocar ativos que tragam uma rentabilidade maior, onde você vai ter uma volatilidade às vezes um pouco maior. Entretanto, você quer buscar uma rentabilidade mais alta no longo prazo. Por que eu falo muitas vezes do tipo de investidor falando de experiência? Porque muitas vezes aquele cara que ele é conservador, mas ele entende pouco do mercado, ao longo dos anos, quando ele vai entendendo mais do mercado, apesar dele ser uma pessoa conservadora, como ele entende mais de mercado, ele tende a migrar de perfil e ir para um cara mais moderado em termos de investimentos. Por quê? Quando você conhece mais sobre aquilo que você está fazendo, você tende a ter uma outra percepção. Então, muitas vezes, esse tipo de perfil, ele vai, ao longo dos anos, mudando, tá? De acordo com o seu nível de conhecimento também, não só com o seu perfil comportamental, tá bom? Bom, se você for moderado, 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Agora, se você for uma pessoa mais arrojada, aí a gente inverte os papéis, a gente vai correr mais riscos e a gente vai ter menos renda fixa. Ou seja, 75% em renda variável e 25% em renda fixa. Entenda que aqui os papéis se inverteram. Aquele perfil mais arrojado, ele gosta de correr mais risco. Ele vai ter uma carteira mais volátil, entretanto, ele vai ter uma perspectiva de retorno maior. Tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo. A gente falou sobre o perfil de investidor. Agora vamos para a segunda parte do vídeo.
Aqui a gente vai falar sobre os principais ativos do exterior, do Brasil também, mas basicamente no exterior. Bom, quais são os ativos que a gente vai colocar na nossa carteira? Bom, renda fixa, eu já expliquei quais são os principais ativos para você correr menos riscos, principalmente quando você está começando. Agora, na renda variável, a gente tem diversas classes de ativos. A gente tem as ações, que são pedaços das empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Quando a gente vai para o exterior, a gente tem uma quantidade muito maior de empresas, a gente tem empresas com operações globais, e a gente tem a parte de real estate também, ou seja, a parte imobiliária. O brasileiro adora imóveis, então a gente pode investir em imóveis também através da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? E quais são as formas que a gente tem de investir em imóveis? Em fundos imobiliários que investem nos principais imóveis com alto valor agregado do Brasil. A gente também tem os REITs, que são empresas imobiliárias lá nos Estados Unidos, que têm grandes imóveis em diversos segmentos da economia americana. Então, basicamente, aqui a gente falou sobre 4 classes de ativos. A gente falou sobre ações, fundos imobiliários, a gente falou sobre ações no exterior e a gente falou sobre os REITs. Ações no Brasil e fundos imobiliários é uma parte da carteira. Estoques, que são as ações estrangeiras, mas os REITs, que são as empresas imobiliárias, é a nossa carteira no exterior. Agora eu vou falar um outro ativo para quem quer investir fora que faz muito sentido, que são os ETFs. Os ETFs, eles são fundos de investimentos que replicam índices e são negociados nas bolsas de valores. Tiago, traduz para mim, por favor. Os ETFs, eles são fundos que vão replicar algum determinado índice, como por exemplo o SP500. O SP500 é um índice criado pela Standard & Poor's que pega as 500 principais empresas americanas. Aí um ETF, como por exemplo o VO, ele vai lá e compra exatamente todas as empresas que estão no índice. Ou seja, ele vai estar automaticamente investindo nas 500 principais empresas americanas e diversificando de forma natural. Tiago, como é que eu faço para investir num ETF? Funciona como se você fosse investir numa ação propriamente dita. Lá na corretora de valores você vai digitar o ETF que você quer e de uma vez só você vai ter as 500 principais empresas americanas. Então os ETFs, que são os fundos negociados em bolsa, eles são a melhor forma de você já começar diversificado lá no exterior. Então aquelas 4 classes que a gente falou de ativos, você consegue dentro de um ETF ou de mais de um ETF, ter várias ações, vários fundos imobiliários, vários REITs, vários estoques através desse ETF, tá bom? Então, para quem está começando agora e quer ter muito mais simplicidade na sua carteira na parte de renda variável, a gente pode começar através dos ETFs, inclusive é o que a gente mais fala aqui dentro da nossa empresa. Lá no Simpla Club, que é a nossa research, onde a gente dá as principais análises, né? A gente traz as principais recomendações de ativos. Se você quiser conhecer como funciona o Simpla Club, tá aqui embaixo o link. Lá a gente já fala para o cara que quer começar a investir fora, começar através de um ETF, que é uma ótima forma de já começar extremamente diversificado. Bom, pessoal, a gente falou aqui sobre como é o perfil de investidor, como dividir a carteira em relação a isso. A gente falou quais são os principais ativos, tanto no Brasil quanto no exterior, que a gente pode investir. E agora a gente vai falar sobre a alocação propriamente dita, como que a gente distribui a nossa carteira dentro do meu perfil, dentro dos principais ativos, e agora como é que faz essa divisão. Bom, como é que a gente distribui a nossa carteira de uma forma que a gente consiga amplificar os nossos resultados correndo menos risco? A gente distribui ela de uma forma onde a gente esteja diversificado tanto em moeda emergente, que é o nosso real, quanto moeda forte. Então, a gente gosta de distribuir isso de uma forma igualitária, 50% no Brasil, 50% no exterior. Tiago, como é que eu faço para investir no exterior? Você pode investir através da sua corretora brasileira ou através de uma corretora estrangeira. Em poucos instantes você consegue abrir conta. Tá? A gente tem aí a Nomad, a gente tem a Avenue, a gente tem a corretora do Banco Inter, a gente tem diversas corretoras. E aí você vai abrir conta nelas e vai ver qual que você se adapta melhor. Bom, eu colocando aqui como que é a distribuição prioritária entre Brasil e exterior, falando, claro, da parte de renda variável, tá? A renda fixa ficou lá na parte do perfil do investidor que eu expliquei quais são os principais ativos mais seguros nesse primeiro momento. Agora, em renda variável, a gente vai distribuir em 50% Brasil e 50% no exterior.
E agora, como é que eu distribuo os ativos dentro dessa distribuição meio a meio? A gente pode distribuir de uma forma um pouco mais ampla, claro que de perfil para perfil isso vai mudar, mas de uma forma mais ampla a gente pode dividir da seguinte forma. No Brasil a gente pode dividir entre metade ações e metade fundos imobiliários. Ou seja, 25% da carteira para fundos imobiliários e 25% da carteira para as ações. Isso é uma forma um pouco mais ampla. A gente tem outras formas de montar a carteira, mas nesse primeiro momento, para facilitar a sua vida, a gente vai distribuir assim. E aí no exterior, a gente pode fazer de uma forma muito parecida, mas aqui a gente pode usar os ETFs de uma forma muito mais simples para a gente já diversificar de cara. Por que os ETFs? Porque aqui, ó, na parte do exterior, como a gente tem muitos bons ETFs lá fora, que tem diversas empresas, diferente aqui do Brasil, que os ETFs ainda são bem ruins, lá fora a gente consegue ter uma carteira que performa muito bem apenas com ETFs, então você já pode começar diversificado com eles. E aí lá fora a gente pode fazer uma distribuição muito parecida. A gente pode pôr um ETF que investe nas estoques e a gente pode pôr um outro ETF que investe nos REITs. Agora, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tipo de estratégia, eu vou deixar um vídeo aqui no final para vocês assistirem já sobre alguns ETFs lá fora que pagam dividendos, tá? Então, depois que acabar esse vídeo, assiste esse outro vídeo falando sobre os ETFs, você vai entender um pouco mais como eles funcionam. Bom, pessoal, a gente pegou aqui e trouxe uma estruturação de carteira, onde você consegue primeiro entender o seu perfil, depois você consegue entender quais são os principais ativos, e depois a gente consegue estruturar a carteira de maneira macro, tá? Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece de assistir esse outro vídeo aqui falando sobre os principais ETFs que pagam dividendos, você entender um pouco melhor como é que tudo isso funciona. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que a gente trouxer e deixar o like nesse vídeo se você conseguiu aprender a como montar a sua carteira de maneira macro, tanto no Brasil quanto no exterior, e ter uma carteira extremamente diversificada em moeda emergente e moeda forte. Um grande abraço e a gente se vê aqui nesse próximo vídeo.